A paz do Senhor, vamos agora então para o nosso segundo vídeo, a nossa aula 2 de Pentateuco. Como eu havia dito, nós vamos começar agora em Êxodo. Nosso primeiro vídeo nós estudamos sobre Gênesis, aprendemos sobre a criação, as histórias principais, aonde se divide, não é isso? E que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e depois do 12 até o 50, que na verdade vai discorrer sobre a criação de uma nação de Israel, onde viria o Messias. Agora nós vamos começar em Êxodo para entendermos algumas coisas de suma importância, porque agora Êxodo ele vai trazer a concepção, que significa saída, mas a concepção de Deus dentro de uma perspectiva de redenção, de libertação, de saída do Egito. E nós vamos aprender muita coisa aqui. Fique ligadinho aí, preste atenção, coloque o seu caderninho do lado, a Bíblia, e vá anotando tudo que é importante, porque vou dizer para você, viu, tem muita coisa boa. Vamos lá. Assim como Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua própria nação escolhida. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. O que nós observamos? Javé, ele vai se apresentar como eu sou aquele que é, ou seja, o eu sou, que é apresentado em Êxodo. Como é que nós observamos essa história? Como é que nós podemos entender Êxodo? A primeira coisa, o autor nós já sabemos que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Então, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi ele que escreveu, tá ok? O autor é Moisés. Nós começamos então a prestar atenção em Êxodo e vamos observar um ponto muito importante. Primeiro vamos falar sobre o autor, que é esse personagem que agora aparece, que se chama Moisés, o autor do Pentateuco, e que se aparece de uma forma muito relevante. Ele já vai começar apresentando os descendentes de Jacó no Egito. E a partir dali ele vai falar sobre o nascimento e educação de Moisés, onde ele foi educado pela filha de Faraó, ok? Pela filha de Faraó. Moisés, então, vive no Egito até os 40 anos de idade. Depois, se você observar no versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo, Moisés mata um egípcio e foge para Midian, um deserto. E lá ele vive mais 40 anos, apacentando ovelhas, onde ele conheceu o seu sogro Jetro. Então, olha só, ele passa 40 anos estudando na escola egípcia no Egito, depois ele passa mais 40 anos apacentando ovelhas no deserto, e depois ele passa 40 anos com o povo de Israel no deserto e morre aos 120 anos. Moisés morre aos 120 anos. Então vamos observar aí com esse personagem principal algumas coisas muito importantes que aconteceram. Ou seja, estava um povo agora escolhido, Deus envia Moisés para resgatar esse povo e para se revelar a ele. Então nós vamos observar que Deus então envia Moisés, na verdade, chama Moisés para ir até o Egito para libertar o seu povo e se revelar a ele. Observe então comigo agora, a ideia central do livro de Êxodo é o quê? É a redenção pelo sangue. Lembra daquele momento lá em que passaria, em uma das pragas que Moisés anunciava para Faraó, ou anunciou para Faraó, ele disse que passaria o quê? O anjo da morte, não era isso? Passaria o anjo e todos os primogênitos seriam mortos. E o que eles deveriam fazer? Oferecer um cordeiro, sacrificar, não era? Pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais. E aonde tivesse a marca do sangue, o anjo não passaria, ou seja, os primogênitos seriam poupados, ok? Seriam poupados. Então aqui Deus já começa a se revelar por meio do sangue, ou seja, redenção. Em torno dessa ideia, concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimido pelos egípcios, Israel necessitava de libertação e este libertador seria quem? Moisés. Libertador seria Moisés. E dentro desse contexto então de sangue,
Observe que no próprio livro de Êxodo não se encontra declarado em nenhum lugar que Moisés seria o seu autor. No entanto, toda a lei abrangida pelo Pentateuco, que compreende principalmente a parte que se estende desde Êxodo 20 e a travessia ou e atravessa, né, o livro de Deuteronômio, declara mediante termos positivos e explícitos o seu caráter mosaico, ou seja, o termo mosaico se refere a Moisés. Afirma-se que Moisés é o escritor do livro do Pacto, capítulos 20 a 23, que abrange os 10 mandamentos, bem como os juízos e as ordenanças que os acompanham, lá no capítulo 24, versículo 7. Então preste bem atenção o que vai acontecer. O livro de Êxodo ele vai começar com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, a severidade da escravidão no Egito, um tipo de mundo que para nós compreende Egito significa mundo, e Faraó um tipo de Satanás. Exigia então a preparação de quê? De um libertador, Moisés, que seria tido como um tipo de Cristo, ok? A luta com o opressor, lá no 5:1 do 11 ao 10, culmina com a partida, ou seja, a saída, o significado de êxodo no grego, saída dos hebreus do Egito. São remidos pelo sangue do Cordeiro Pascual e pelo poder de Deus manifestado na travessia do Mar Vermelho. Então, observe que nesses sinais que foram acontecendo com Moisés, toda essa história, ou seja, Moisés fica 40 anos no Egito estudando acerca da escola egípcia, ele foi formado, aprendeu a estudar a astrologia, as exatas, os cálculos. Por quê? Porque como ele não saberia escrever Gênesis se ele era conhecedor, fez os lumiares, o sol, as estrelas, isso é importante. E até hoje o Egito é referência na área de astronomia e de exatas, vem da área do Egito, o cálculo das pirâmides e aquelas obras lá, ok? Então preste bem atenção que Deus tinha um propósito, ou seja, aquela perseguição de morte dos primogênitos na época em que Moisés, a mãe dele coloca num cestinho e coloca para ser criada pela filha de Faraó. Observe que Deus usa isso, ou coloca isso como propósito para que Moisés fosse formado pela escola até os 40 anos. A partir daí, Moisés vai para o deserto e é quebrado esse ego dele de ter se formado no Egito, até porque ele comete um homicídio achando que poderia resolver as coisas do jeito que queria, ele era sanguinário. E Deus então chama e determina que ele vá até o Egito libertar o seu povo. E ele pergunta, quem? Não é isso? Como? Eu sou um homem pesado de língua. Aí uns vão falar assim, Moisés era gago, né? Não, não é que ele era gago. O pesado de língua é sanguinário, é justamente que ele não tinha tato na língua, ele estourava, ele falava mesmo. Isso poderia acarretar problemas dentro do próprio povo, entendeu? E ele tinha uma dificuldade de expressão justamente nessa questão de falar de uma forma não compreensiva, não pacífica, certo? Como é que ele falaria sem estourar de cara? Ele já partiria como ele fez com o egípcio e matou o egípcio, certo? E Deus diz, não, diga que o eu sou lhe enviou e é você que vai, ou seja, não na capacidade de Moisés, mas no poder de Deus. Isso é que estava sendo comprovado a cada praga. Olha, Deus mandou eu vir aqui. Então ele ia como representante de Deus para libertar o povo do Egito. E ele apresenta as pragas e cada praga daquela destruía um deus do Egito. Por exemplo, o rio Nilo era dourado e as águas se convertem em sangue, fica vermelha. Certo? O rio Nilo era dourado. Faraó era um deus, ninguém entrava na casa ou no quarto de Faraó. Mas Deus entrou lá e a praga fez o quê? Morreu o primogênito de Faraó, que também é considerado como um deus. Então, cada praga daquela, na verdade, destrói uma idolatria egípcia. Deus se mostrando maior do que os deuses egípcios. Tá ok? Então, dentro dessa visão de Êxodo, também nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Eu não vou discorrer aqui, até porque nós não temos muito tempo no vídeo, você vai poder olhar melhor nos livros e nos materiais e referenciais teóricos que você vai ter disponibilizado no sistema, no ambiente, mas você vai prestar atenção em determinada coisa. Lá em Êxodo, capítulo de número 23, se não me falha a memória, vamos conferir aqui. Êxodo, capítulo de número... Deixe-me ver... Se é o 23,
ou se é o 13, deixa eu ver aqui. É Êxodo 23, tá, é isso mesmo, Êxodo 23. Êxodo 23, ele vai dizer o seguinte, versículo 10. 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não cultivarás para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com teu olival. Ele vai dizer no versículo 12, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai percebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Ok? O que ele está falando aqui em Êxodo? Que eles deveriam guardar o sábado. Por que eles deveriam guardar o sábado? Qual seria a determinação de se guardar o sábado? A primeira coisa, eles deveriam observar que eles deveriam guardar o sábado, lembrando o quê? Do dia em que o Senhor criou o descanso. Ele deveria lembrar que Deus criou o descanso. Mas eu quero me ater a um outro detalhe sobre a questão dos mandamentos. Então você vai andar no versículo, volta um pouquinho no capítulo 20. Você chegando no capítulo 20, você vai observar então assim, ó, olha só, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para os santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das suas portas para dentro. Por quê? Ele vai explicar por quê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus se cansa? Você acha que Deus se cansa? Se a Bíblia diz que ele não dorme, Deus é eterno, ele não é falível, ele não é humano. Deus se cansa? Então ele cansou de criar o mundo e no 7º, não, vou dar uma descansada que eu estou muito cansado, é isso? Não. No 7º dia, Deus cria o descanso. Ainda fazia parte da criação. Olha, para dar exemplo, eu vou criar o descanso, eu vou parar de criar. Deus encerra a sua atividade de criação e dizendo, agora chega, vamos descanse, ou seja, parem. Não é que Deus estava cansado, não é nada disso. E ele diz, o abençoou e santificou, ou seja, que o homem deve dedicar-se também ao descanso. E nesse descanso que ele tem, onde ele não está no trabalho, ele deve dedicar-se a quem? Ao Senhor. Mas essa dedicação ao Senhor, aqui, nós observamos que a lei é didática. A lei está mostrando para o homem que ele deveria se lembrar, quando guardar o sábado, de que Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º descansou. Permita-me avançar um pouco, nós ainda vamos entrar nele, lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, lá também vai repetir os mandamentos, ou seja, lei pela segunda vez. Mas observa um detalhe, que o único mandamento que tem uma diferença de Êxodo para Deuteronômio, na repetição, é justamente o sábado, o motivo pelo qual se deveria guardar o sábado. Preste atenção, ele vai falar lá no versículo do capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 13. 5 de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 13. Acompanha aí. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ou seja, ele está criando o descanso. Qual o motivo então?
por quê? Olha no versículo 15. Lá em Êxodo era porque Deus criou, não foi? Céus e a terra, todas as coisas em 6 dias, e ao sétimo descansou e santificou. Agora observe o porquê que ele está dizendo em Deuteronômio. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Entendeu agora? Ele está dizendo o seguinte, você deve se lembrar, agora não é porque Deus criou o descanso do sábado, você deve lembrar o seguinte, é que Deus agora tirou você do Egito, ou seja, ele tirou você da escravidão. Lá os israelitas trabalhavam demais, e quando queriam tirar eles, o faraó fala o seguinte, olha, dobra a carga, triplica a carga de trabalho sobre eles, que eles não vão ter tempo de pensar nessa besteira de Deus deles aí. E o que está acontecendo hoje? Estão dobrando a carga de trabalho e o povo não tem tempo mais para Deus. Correria. E Faraó simboliza quem? Satanás. Egito, o mundo, onde você trabalha. E agora ele está falando assim, olha, vocês vão guardar o sábado para lembrar. Agora, como é que nós vamos aplicar isso aqui de repente no calendário chinês? O nosso sábado é o mesmo lá? No calendário judaico, o sábado deles é o mesmo do nosso? O mês deles, das festas deles, são as mesmas nossas? No contexto ocidental? Não. Então, como é que se há variação, a gente tem que observar que a determinação não é o sábado, mas o valor que está por trás disso. Então, observe que lá em Êxodo, você tem que se descansar das suas atividades, separar um momento para Deus. Deus está aqui, então, fazendo uma didática. É um povo que está vindo para aprender como se faz. Deus deu exemplo. E agora o povo tinha que seguir esse exemplo. Mas não de uma forma farisaica, fechada, dizendo, a regra é essa. Se eu fizer isso, eu estou salvo. Não, não é isso. Aí você vai ver lá no Novo Testamento, Jesus Cristo curando uma mulher que estava encurvada no sábado. E o povo abominou isso. Ah, como é que o senhor está curando no sábado? O que ele falou? Uai, se um animal seu se perder lá no sábado, você vai deixar esse animal perdido? Não, porque o povo não entendeu. Entendeu? Eles não vão deixar, eles vão atrás do animal. Mas isso não é trabalho? Você acha que ele ia ficar no prejuízo, deixar o animal dele morrer? Não vai. Ele diz, olha, o meu pai trabalha até o dia de hoje. Ele está dizendo o seguinte, olha, meu Deus não se cansa, o pai não cansa, ele não parou de trabalhar. Ele continua trabalhando até hoje, desde a criação. O que ele fez foi criar um descanso para o homem. Porque o homem, se ele não parar para descansar, ele adoece. E ele precisa separar um momento para descanso do seu corpo físico, assim como também espiritual. Então, se nós fôssemos olhar qual seria o dia, se você olhar o salmista, se você olhar Hebreus, vai repetir o mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, olha, se hoje, que dia que é hoje? Hoje, qualquer hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso o quê? Coração. Que dia que você vai ouvir a voz do teu Deus? Só sábado? Domingo? Segunda? Terça? Quarta? Não interessa. Hoje, se é quarta, se é terça, se é domingo, se é sábado, o dia do Senhor deve ser o quê? Vigiado sem cessar. Orar sem cessar. Então eu vigiai sem cessar é uma determinação, um mandamento. Orai sem cessar é um mandamento. Todos os dias são separados para o Senhor. Paulo diz que nós somos levados ao matadouro todos os dias, como ovelhas. Entendeu? Todos os dias são do Senhor. Entende isso? Dia de Pentecoste foi no sábado? Dia da ressurreição foi no sábado? Ah, então foi domingo. Aí nós vamos querer então engessar um dia para Deus? Não, não podemos. Se há alguém doente, se há alguém que precisa, e se eu posso separar um momento para Deus, o dia é chamado hoje. Porque a Bíblia no Antigo Testamento chama ele de o Deus já. Ok? Dito isso, que é muito importante, vamos passar então para o próximo Levítico. Nós conhecemos bem, né? Cheio de leis, cheio de ordenanças,
cheio de regras litúrgicas, o judaísmo todo amarrado e preso aqui dentro, e claro, preso que eu digo no sentido didático, tá? Aqui não podiam sair fora do que estava dentro daqui, e eles viviam isso aqui, eram ordenações, também leis de anciãos que foram colocadas e agregadas dentro de um contexto social, didático, profético, tudo tem aqui esse material. Vamos começar a observar então. Levítico vem do nome de Levi, um dos filhos de Jacó. Olha ele do lado aí. Os descendentes de Levi exerciam a função sacerdotal no meio do povo. Preste atenção aqui no detalhe. Nós temos o hábito de dizer que aqueles que cantam na igreja são levitas. E isso é um equívoco, ok? Ah, ele é um levita. Aí eu pergunto, ele é obreiro? Não, ele canta. Eu falo, então não entendi. Porque a tribo sacerdotal veio dos levitas. Agora entendam, todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote, certo? O que eles faziam então? Cuidavam dos afazeres do templo. Eles cuidavam para não faltar o incenso, eles limpavam o templo, eles cuidavam para preparar o material do sacrifício, o da purificação, era o que eles faziam. Aí eu pergunto, onde é que está? E cuidava do louvor também? Também, da música que estava presente, tudo. Eles cuidavam de tudo. E não apenas o que canta, que era um levita. Ok? Precisamos entender isso, para não falarmos coisas que, na verdade, nós falamos por tradição. E lembrem, vocês agora não são mais de pensamento ou de senso comum, vocês são estudantes seminaristas do nosso Instituto Bíblico de Anápolis, portanto, são mentes pensantes. Estão saindo do senso comum e agora vão dizer aquilo que de fato a Bíblia diz, ok? Então os levitas, eles deram origem a um povo sacerdotal, sacerdotes, tá bom? É um dos livros mais difíceis de ser entendido. Aqui encontramos as leis, cerimônias, rituais, festas e costumes. Porém traz uma mensagem válida. É neste livro que vamos descobrir a preocupação minuciosa de mostrar que o Deus Santo está presente em todos os setores da nossa vida, curando, julgando, salvando e chamando-nos continuamente para sermos bons e santos com Ele. Observe então que Levi, ele vai dar origem à tribo sacerdotal de Israel. Uma referência, o primeiro lá, o sumo sacerdote, Arão. Quais são os descendentes deles? Sacerdote. Então, nós observamos que, lá no Novo Testamento, quem eram os sacerdotes da época de Jesus? Anás e Caifás. Podia isso? Aí você, pela primeira vez, vai ver nepotismo na Bíblia. Sabe o que é nepotismo, né? Porque para ser sacerdote, tinha que ser assim, o pai ser um sacerdote e o filho ser um sacerdote. Só que lá, era sogro e genro. Podia isso? Não, não podia. Tinha que ser filho, genro não. E lá então, Deus já abomina isso e Cristo, quem é que vai mostrar era o sacerdote da época? João Batista, que era filho de Zacarias. Ok? Sacerdote. Tá bom? Então vamos lá. Profeta, representante de Deus perante o povo. Sacerdote, representante do povo perante Deus. Sacer, sagrado. Dote, dom, dádiva, oferta. Sacerdócio, mediação representativa para salvação. E o sacerdócio da igreja. Nós, igreja, somos considerados como sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, mas nós somos o quê? Sacerdócio real, porque fazemos parte do sumo sacerdócio de Jesus, que está lá em Hebreus 7:8. Qual é a origem, então, do sacerdócio de Jesus? O plano divino da salvação perpetrado nos céus antes da fundação do mundo. O ícone humano, Melquisedeque, porque diz que ele é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ninguém pregou para Melquisedeque para ele converter-se, tá bom? Para que ele convertesse. Quais são os fundamentos desse sacerdócio? É eterno, o cumprimento e o conhecimento. A representatividade, pessoa singular de Jesus, ou seja, o sumo sacerdócio de Arão. Qual é a origem então agora do sumo sacerdócio de Arão? Plano da instituição de Israel na pessoa de Levi. O ícone humano, Arão, sacerdócio arônico ou araônico. Fundamento, provisório, profecias e promessas, ou seja, aprendizado, e representatividade, que são os emblemas plurais, ok? Então agora nós vamos encerrar essa segunda aula, já vamos para a terceira, para aprendermos agora sobre números e Deuteronômio também,
muitas coisas importantes para aprendermos. Que Deus abençoe, até a próxima aula.